de Lavocast, de Lavocast. Vivemos um tempo em que todos falam sobre dinheiro, mas poucos realmente entendem como ele funciona. Empresas faturam milhões e quebram. Profissionais ganham bem e vivem endividados. Famílias trabalham duro, mas não constroem patrimônio. Por quê? Porque faturamento não é riqueza, lucro não é caixa e renda não é liberdade. No De Lavocast de hoje, vamos além das planilhas e dos números. Vamos falar sobre mentalidade, estratégia, governança e construção de valor. Recebemos a convidada Nanda Abreu, com sólida formação acadêmica e mais de 20 anos de experiência em finanças corporativas, pesquisadora na área de controladoria e governança, planejadora financeira e coautora do livro DNA Financeiro. Ela já esteve no centro das decisões estratégicas de grandes empresas. Hoje ajuda empresários e famílias a organizarem suas finanças com consciência e visão de futuro. Porque liberdade financeira não nasce do acaso. Ela nasce de decisões estruturadas. Neste episódio, você vai entender por que muitas empresas crescem e, mesmo assim, são frágeis. Quais indicadores realmente importam? A diferença entre lucro e geração de valor. O erro silencioso de misturar finanças pessoais com empresariais. E como desenvolver o seu DNA financeiro saudável. Se você é empresário, contador, gestor, advogado ou qualquer profissional liberal, você precisa construir segurança e liberdade financeira. Este episódio é para você. Antes, quero aqui agradecer aos patrocinadores, a FBNB, Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil S.A., que vem nos patrocinando, nos ajudando a termos esse podcast, né? E a FBNB, Nanda, ela foi a nossa primeira empresa, primeira cliente da De Lavô Soluções Contábeis. Nós já estamos há 26 anos no mercado, vamos completar em 2026 27 anos, e a FBNB sempre esteve conosco e está agora conosco aqui também nesse projeto. Quero agradecer a nossa empresa contábil, De Lavô Soluções Contábeis, e a De Lavô Editora e Educação, que foi uma empresa que criamos para nossos livros e para os livros de outras pessoas que tenham dificuldade em publicar o seu primeiro livro. Prepare-se para uma conversa profunda, estratégica e transformadora. Eu sou o João de Lavô e este é o De Lavocast 035. Vamos começar, Nanda. Nanda Abreu, você tem a palavra para complementar o seu currículo e para fazer suas considerações iniciais. Obrigada. Eu lhe chamo de João ou de Lavô? Pode ficar à vontade. Então, assim, João, primeiro, obrigado pelo seu convite, né? Eu fico muito honrada de estar aqui com você, né? Que é uma pessoa muito admirável, né? E dizer que você já me apresentou muito bem. E o que eu poderia incluir é que realmente hoje eu já estou há 5 anos, né, trabalhando somente com consultoria financeira, atendendo tanto famílias, como você falou, né, como também empresários e empresas que desejam se planejar financeiramente, fazer a sua organização com cuidado com o seu futuro, né, com a sustentabilidade, tanto a sua pessoal financeira como do seu negócio. Muito bem. Nanda, o que realmente sustenta uma empresa no longo prazo? São vários fatores, não é uma coisa Pode só. ficar à vontade. Mas, assim, eu vejo 3 coisas muito importantes. A primeira é a visão,
realmente do empreendedor, dos sócios, de enxergar longe, né, o mercado, de enxergar também o propósito naquilo que ele atua, né, de identificação com aquela área. Isso para mim é fundamental, porque é como se fosse a raiz, né, da empresa. Outra coisa é o planejamento. Sem planejamento, assim, é complicado de você realmente ter um futuro. Exatamente. Né, da empresa ter um futuro. Geralmente as decisões acabam que sendo tomadas sem enxergar muito, de né? Supetão, de às vezes. supetão, né? No imediatismo, e isso tende a prejudicar muito a empresa. E a outra coisa também que eu acho fundamental é a gestão. A gestão é onde realmente vai ser executado aquela visão, o planejamento, né? É a execução. Então, esses três, eu digo que são os 3 pilares para realmente conseguir ter uma empresa sustentável. E que pense no longo prazo, né? E que pense no longo prazo. Há uns anos atrás, eu fui visitar ali o que a gente chamava antes Museu da Cachaça, né? Lá eu conheço. E lá a gente, quando eu chegava lá, eu sentia orgulho de ser cearense por conta daquela empresa que foi construída há quase 200 anos, né? A Ipioca. E a Ipioca conseguiu, né, através de várias gerações, eles conseguiram transformar um sonho em realidade. Realidade, né? Verdade. Apesar de há alguns anos eles terem vendido o controle, mas o museu continua com a família, né? Com a família. Perfeito. Então... quais os maiores erros estratégicos na área financeira? Os principais. Os principais, né? Eu acho que o principal é não ter planejamento. Isso daí é um erro muito comum. Se a gente for ver a cultura mesmo aqui no Brasil é de não ter planejamento, né? É o viver como se não houvesse amanhã, pensando muito no agora, né? Exato. Então, isso daí é um erro muito comum. E principalmente também quando se vai fazer investimentos, né? A gente sabe que tem muitas empresas que elas estão até bem financeiramente, mas de repente eles vão fazer algum investimento para expandir o negócio. E aí, justamente pela falta de planejamento daquele investimento, né? Também uma visão mais técnica, um apoio. Com apoio, exatamente. Né, de algum profissional. Então, isso acaba não acontecendo. E aí se tomam decisões precipitadas, o retorno não vem, né? De acordo com o que estava se planejando. E a questão de também nem todas as empresas buscam se cercar de profissionais, excelentes profissionais para lhe dar essa assessoria na tomada de decisão. Então, hoje ainda tem muitas empresas onde os donos, né, os sócios, eles querem tomar decisões muito sozinhos, né, sem tanto apoio. Exatamente. E fica praticamente impossível você saber de tudo, né? Então, esse apoio, esse buscar ajuda é fundamental nesse processo. Então, eu digo que é isso, é não buscar ajuda profissional, não ter o planejamento financeiro e a questão de não se organizar tão bem quando se faz investimentos, né? De não ter essa análise de investimento antes de fazer. E esse monitoramento, né? Um monitoramento sistemático. Também. Nanda, a gente lá na De Lavor Soluções Contábeis, a gente trabalha muito com micros e pequenas empresas somente, né? Eu aqui olhando o seu currículo, eu gostei muito porque você tem experiência em grandes empresas, né? Tenho. Mas a minha experiência em grandes empresas foi como empregado há uns anos atrás. Eu trabalhei em 4 grandes bancos, né? Trabalhei no Banco do Brasil, no Bradesco, na Caixa Econômica Federal e no Banco do Nordeste. Mas aqui na De Lavor Soluções Contábeis, a nossa expertise é com micro e pequena empresa. E eu observo desde sempre que os micros e pequenos empresários, aqueles que querem que a gente faça contabilidade, porque a maioria só se preocupa com a parte fiscal, a parte tributária e a parte pessoal. Quando a gente vai falar sobre contabilidade, por quê? Porque tem que mandar extrato bancário, dar conta, né?
Mas mesmo aqueles que aceitam, aqueles que a gente faz a contabilidade, ainda confunde muito o lucro contábil com caixa, Sim. que não tem nada a ver, né? Aí tem muitos que dizem, mas eu tive um lucro de 500 mil reais no ano e meu caixa não tem nada. Então, aí eu quero pedir a você para explicar um pouco aí sobre a diferença de lucro contábil e de caixa. De dinheiro mesmo na empresa, né? É completamente diferente. Então, o que é que, assim, de uma forma bem didática, né? O lucro, você vai conseguir enxergar o resultado pelo fato gerador, vamos dizer assim, pela competência. Então, vamos supor, você faz uma venda no mês de fevereiro, aquela venda não necessariamente você vai receber, mas ela foi feita. Ela foi feita. Então, ela já conta para o resultado do mês de fevereiro como uma receita. Exato. Para aquela venda acontecer, você teve custos. Exato. E esses custos, por mais que você já tenha desembolsado lá atrás, ele vai contar agora, nesse momento, que é o custo da venda. Tá vendo? Então, ele vai contar nesse momento de fevereiro, que é onde houve a venda, você vai ser registrado nesse período. E as despesas também da mesma forma. As despesas, embora você não tenha ainda pago, mas se elas foram contratadas naquele mês, foi prestado o serviço naquele mês, também vão ser registradas no mês de fevereiro. Então, o lucro ele é apurado com essa visão. Com essa base. Com essa base. Com relação às entregas, Exatamente. né? E o lucro, vamos dizer assim, o caixa, ele já tem uma visão realmente de movimentação financeira. É pelo desembolso e recebimento. Então, você vai registrar o que você recebeu efetivamente de vendas naquele mês. Exato. E tudo aquilo que foi pago naquele mês. Exatamente. Então, isso muitas vezes dá um tilt. Dá um nó na cabeça. Dá um nó na cabeça. De muita gente. E se você me perguntar, qual é o mais importante? Eu vejo que os dois têm suas funções. Os dois são muito importantes. Mas ter a visão do caixa, ela é essencial, né? Ter só a visão do lucro sem a do caixa, eu acho muito arriscado. Então, pelo menos a do caixa tem que ter. Tem que ter. A gente aprende lá na universidade. Eu fiz meu curso lá na UES, né? E a gente aprende que o lucro é um conceito econômico. E já o caixa é um conceito financeiro, né? Por isso que são também diferentes, né? Exato, e os dois muito importantes. Exatamente. Governança corporativa e saúde financeira. Como é a governança corporativa, corporativa, né? Eu peço até para você focar mais nas micro e pequenas empresas, que são nossos ouvintes principais, né? Como se fazer uma governança para as micro e pequenas empresas que seja realmente factível com a saúde financeira da empresa. Perfeito. Antes de eu falar sobre governança, eu acho que é importante eu explicar também o que é a governança corporativa. Que nada mais é do que um conjunto de medidas, de ações voltadas para a sustentabilidade do negócio. E ela é fundamental em todas as empresas, independente do porte. Porque quando se toma decisões pensando no que é melhor para a empresa e não o que é melhor para si... Para o sócio, né? Para os donos, né? Para os donos ou para os gestores, né? Seja lá por quem esteja tomando a decisão. Então, é muito arriscado quando não se tem governança, porque com governança, as tomadas de decisões pensando no que é melhor para o negócio. Exatamente. E aí isso envolve várias questões importantes, né? E quando se fala em negócio, nunca é só olhando para dentro, é olhando para dentro e para fora. Então, assim, a gente sabe que todas as empresas, ela tem impacto não só dentro delas, mas o impacto externo, impacta nos seus clientes, impacta nos fornecedores, impacta no meio ambiente. No governo, através do pagamento ou não dos impostos. Isso, no governo. E aí, internamente, os sócios, também os colaboradores. Então, assim, as ações das empresas, elas impactam muita gente. E quando isso realmente é visto na tomada de decisão, todo esse núcleo, né, que está sendo impactado, e pensando também no que é melhor da empresa ao longo do tempo,
faz toda a diferença no negócio. Então, é importante ter também uma prestação de contas, estar sempre acompanhando como é que está o impacto da empresa, seja financeiro, seja econômico, seja ambiental, seja relacional. Então, é realmente ter essa consciência de que não é só o resultado financeiro, é algo muito maior. Exatamente. E cumprir o propósito, porque a empresa foi fundada, né? Foi criada, para que foi criada. Para que ela existe, né? Para que ela existe. Exatamente. Muito bom. Diga, por favor, uns 3 indicadores que você indicaria para os micros e pequenos empresários. Para os micros e pequenos empresários, se vocês não têm ainda contabilidade, vocês não conversaram com seus contadores terceirizados e não têm ainda contabilidade organizada, a partir deste ano, a reforma tributária vai forçar que você tenha essa contabilidade, mas a contabilidade ela é melhor para você, para a governança, para a sua organização, não é? Exatamente, é fundamental. Se você não tiver uma boa assessoria contábil, fica difícil de conseguir fazer todo esse processo, né? Então, é importante você se cercar de ótimos profissionais para que você passe por esse trajeto, por esse caminho, né, ao longo do tempo, bem assessorado. Porque a gente vai passar agora para ver a questão de indicadores, mas indicadores são formas de medição da sua performance, ou da performance do seu time, ou da performance da sua empresa no mercado. Então, aí eu pediria para você dizer alguns indicadores que você gosta, que tem esse link mais voltado para o financeiro, né? Perfeito. Caixa. Assim, eu vou trazer alguns indicadores além do faturamento, porque a receita... É o primeiro. A receita, eu acho que é base, o que todo mundo já acompanha, né? Mas além da receita, eu acho super importante acompanhar também a margem bruta. Eu acho fundamental, assim, de você saber realmente como é que está a geração da sua margem, né? A sua receita, menos os impostos, menos o custo daquela venda, quanto é que realmente sobra para a empresa arcar com as despesas e com os demais impostos. Então, essa visão é fundamental para mim, que ali já é um indicador que já traz sinais de alerta ou não, né? Dependendo de como ele está. Outro também que é muito utilizado, que é o EBITDA, né? Que é o lucro antes dos impostos, depreciação, amortização e também do resultado financeiro. É muito comum também e eu acho fundamental porque ali você entende exatamente qual é a geração de caixa operacional da sua empresa, do seu negócio. E ali dá todas as dicas, né, de como é que realmente está a saúde da empresa. E o terceiro é a dívida líquida, né? Ou então o nível de endividamento também é muito importante, que é você calcular a dívida líquida dividida pelo EBITDA, para entender qual é a capacidade de pagamento do seu endividamento, né? Então, também eu vejo como super importante para você acompanhar esses 3 pilares. Então, margem bruta, EBITDA e dívida. Muito bem. A questão... Para quem tem condições, para aquela empresa mais estruturada assim, aí se puder fazer a margem até por produto, ainda seria melhor, né? É o ideal. É o ideal, mas se não conseguir no primeiro momento, pelo menos o geral. E o geral, exatamente. Nanda, impactos de mudanças contábeis nos indicadores financeiros. Como é que a gente pode ler? Cite um exemplo aí, algum case que você possa citar de quais impactos alguns indicadores vai fazer com que a empresa ela tenha sucesso ou não. Então, como eu já falei, é fundamental fazer a medição desses indicadores. Mas eu vou um pouquinho antes da medição dos indicadores. É fundamental
que eles estejam certos. Exatamente. Que sejam fidedignos, né? Isso, que realmente reflitam a realidade da empresa. Então, para isso acontecer, precisa as operações estarem muito bem registradas. Registradas, exatamente. Né? Informações serem levantadas. Então, exige uma organização da empresa para que realmente se gere indicadores para a tomada de decisão. Exato. E isso faz muita diferença. Eu vou dar aqui um exemplo de um dos clientes, né? Quando chegou, não existia essa visão de indicadores, uma organização, planejamento financeiro. E naquele momento a empresa faturava muito bem. Mas como não tinha esse acompanhamento, essa visão, no final ficava meio que quase empatado, né? Faturava bem, mas gastava-se muito e não sobrava muita coisa não. E capital de giro praticamente não existia. Não existia. Era meio que na intuição. Porque o capital de giro é o sangue da empresa, né? É o sangue da empresa. Sem capital de giro aí. Sem capital de giro é no sufoco o tempo inteiro. E era assim que o cliente chegou. Então, sem visão, sem planejamento, sem indicadores, sem acompanhar, sem saber como é que está a empresa, às cegas. E a gente começou a fazer um trabalho, na verdade começou não, porque já faz um ano, de realmente fazer toda essa organização, dos registros ficarem realmente, né, tudo certinho, de ter indicadores, de acompanhar todos os meses, de tomar decisões mais assertivas com base nessas informações, né, de dar uma segurada na ansiedade também do gestor, porque às vezes o cara calma, né, ainda não, vamos aqui e tal, de estruturar melhor a margem por produto, né, de enxergar exatamente como é que está o mix de produtos daquela empresa. E quando a gente fechou o mês de dezembro, que a gente viu o gráfico e os indicadores, parecia uma outra empresa. Bacana, né? Uma outra empresa. Eles tinham dobrado o faturamento. O capital de giro estava assim incrível, tinham sido feitos vários investimentos ao longo desse tempo, mesmo assim o capital de giro estava ok, sabe? Né? A empresa era outra. É um negócio assim, fantástico. Fantástico. Nós que somos contadores, eu sei que você é contadora também, a gente vibra com isso, né? Vibra. Independente de estar prestando serviço ou não, de ter a parte financeira que tem que ter, mas a gente que gosta da ciência contábil, a gente vê que está sendo feito realmente contabilidade, né? Exatamente. Está tendo gestão. Né, tomando decisões mais assertivas, embasadas, de forma planejada. Então, isso faz uma diferença gigante numa empresa. Exatamente. Muito bom. Então, são essas mudanças. E mudança de perfil também, o que a Nanda falou, de a gente se cercar por pessoas boas, né? Hoje, eu sempre falo que eu terminei contabilidade em 1984. Então, está com alguns dias. O meu CRC é o 7876, né? Já tem CRC aí mais de 40 mil. Mas, enfim, antigamente, o contador é que tinha que fazer tudo isso. O contador era quem dominava tudo isso. Não sei como fazia. Mas hoje tem advogado tributarista, tem controller, tem advogado trabalhista, tem consultoria financeira, pessoa física e pessoa jurídica. Isso. Então, as mais variadas profissões, e a gente precisa, nós consumidores, famílias, empresários, micro e pequeno empresário, a gente precisa valorizar esses profissionais. Sim. Porque a gente tem que ter a humildade de saber que a gente não sabe de tudo. Eu sempre digo, relembrando o velho Sócrates, né? Eu só sei que nada sei. Então, quando a gente vai com o coração aberto e a mente aberta para aprender, a gente muda, se transforma. E transforma a empresa, né? E transformar a empresa. E eu ainda adiciono mais outro ponto. Às vezes, mesmo você sabendo... Tem que ter a humildade
você, assim, é difícil você dar conta de tudo. Porque o dono de uma empresa, a dona de uma empresa, é muita coisa que precisa pensar. Demandado demais, É demandado demais. Se você não delegar, né, aquilo que não faz sentido você fazer, você é consumido. E você está perdendo dinheiro. E você está perdendo dinheiro. Que é o seu tempo, né? Que aí você deveria estar pensando na estratégia, em como aumentar, expandir o seu negócio. E aí, às vezes, está em alguma questão operacional. No dia a dia. No dia a dia, que outra pessoa poderia estar fazendo, né? Com certeza. Então é mais ou menos isso. Por isso que eu quero perguntar para a Nanda agora sobre a questão do lucros versus geração de valor. Então, eu quero pedir a você porque está muito em moda essa questão de geração de valor, mas o que é realmente geração de valor, né? Também é completamente diferente de lucro. A gente já acabou de falar sobre lucro, né? O quanto que é diferente de caixa. De caixa. E quando a gente fala de valor, aí vai muito além de tudo isso. Que não é preço não, pessoal, é valor. Não, valor. E quando eu falo de empresa, vai muito associado ao que traz não só valor financeiro, né? Porque quando a gente fala de valor financeiro, é o quê? Uma empresa que realmente ela consegue gerar um resultado que dê um bom retorno para os seus sócios, né, os seus acionistas, que consiga realmente sustentar o negócio de forma saudável, mas, além disso, tem a questão de o valor que ela gera para a sociedade. Exatamente. Né? Porque toda empresa tem uma responsabilidade social muito grande. Muito bom. Muito grande. Então, quando se fala em valor, está muito além disso. É tanto que tem um demonstrativo contábil, que é a DVA, né? Que é a demonstração do valor adicionado, que ela traz essa perspectiva. Quanto é que você gera de valor de lucro, né? O que você gera de valor para o governo. Exatamente. O que você gera de valor para os seus colaboradores, né? E para a sociedade. E para a sociedade, até ao entorno, né? Ao entorno. Tem muita empresa, diminuiu, graças a Deus, mas antes, nos anos 60, a gente, com esse pool de multinacionais, vieram muitas empresas químicas, empresas que poluíam o entorno todo, lá em Cubatão mesmo, São Paulo, no interior de São Paulo, exemplo. Então, que valores, né? Que valor essa empresa está gerando, né? Isso. Então, em vez de ser um valor positivo, está sendo um valor negativo. Ela né? pode estar gerando um lucro extraordinário. Extraordinário. Mas qual é o valor que ela está gerando? Exatamente. Então, são realmente conceitos bem diferentes. Bem distintos. Nanda, o que motivou sua transição do mundo corporativo para a consultoria e a educação financeira? Ótima pergunta. Eu gosto muito de contar essa história, né? Porque faz parte da minha vida e eu acho muito bacana. Desde muito pequena, eu sempre tive vontade de empreender. Eu sou de uma família de empreendedores. Meu avô era empreendedor, meu pai é empreendedor, meu irmão é empreendedor. Tu és daqui de Fortaleza? Sou de Fortaleza. Fortaleza, né? Nasci aqui. Sempre tive isso. Mas quando eu pensava em empreender, eu não pensava em dar continuidade ao negócio da minha família. Eu gostava, mas não era aquilo que pulsava no meu coração. Exato. E sempre eu tive na minha cabeça que no dia que eu fosse empreender, ia ser algo realmente assim, que fizesse parte de mim, né? Que fizesse muito sentido. O meu propósito. E eu fui para o mundo corporativo, me formei em ciências contábeis, fiz mestrado em controladoria, trabalhei em grandes empresas e sempre gostei da tomada de decisão, de informações para tomar de decisão. Sempre foi algo assim da contabilidade que me brilhava os olhos. Poxa, excelente. Sempre. Então, fiz isso ao longo da minha carreira, trabalhei, como falei, em grandes empresas, uma delas é Capital Aberto, uma grande indústria de alimentos, com atuação nacional,
E lá eu aprendi muito, 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 muito mesmo. Me desenvolvi, cresci na empresa, mas aquela questão de empreender nunca tinha saído da minha mente. E nos últimos 4 anos que eu fiquei lá, por coincidência, eu fui atuar na área de relações com investidores e novos negócios. Muito Então, bem. tanto eu recebia e tirava dúvidas de investidores da empresa, como também a gente buscava oportunidades de comprar, adquirir empresas que faziam sentido, né? Certo. E ali eu tinha contato diário com empreendedores. É bacana demais. E eu vi o amor que eles tinham pela empresa, né? A forma como eles... Assim, faz parte da pessoa, faz né? parte, Como se fosse um membro, é impressionante. E aquilo despertou ainda mais a minha vontade. E eu comecei a me organizar, porque eu sou uma pessoa que desde muito nova começou a fazer planejamento financeiro. Então, comecei a me organizar financeiramente, a tentar entender o que é que fazia mais sentido para fazer esse passo. E quando foi em 2021, eu já tinha clareza de qual seria o negócio que eu queria, já estava preparada financeiramente para fazer essa transição de carreira. E apesar da pandemia, né? Apesar da pandemia, tanto que surpreendeu muita gente. Meu Deus, mas só que eu comecei 4 anos antes. Estava se planejando, né? Eu já estava me planejando, então foi um movimento muito bem pensado. E quando chegou a hora, pedi minha demissão, que não foi fácil, porque eu ocupava um cargo de gestão. Estratégico, né? Estratégico na empresa, era muito bem remunerada, mas era um movimento que fazia muito sentido para mim. E assim eu fiz. Abri a minha empresa, que se chama Realize Bem, em 2021. Realize Bem. É uma empresa de consultoria e educação financeira, e desde então venho fazendo um trabalho voltado para ajudar pessoas e empresas a se planejar financeiramente, a se organizar e, principalmente, a realizar os seus sonhos. É bacana demais. Porque, para mim, isso daí é o mais importante. O dinheiro, ele é um meio, ele é uma ferramenta. É consequência, né? É consequência. E eu acho que todo mundo está aqui nessa vida para se realizar. Por um propósito. Por um propósito, né? E muitas vezes o dinheiro acaba que dificultando a realização disso. E quando você se organiza, dá para conseguir. Dá para conseguir. Então, eu estou ajudando essas pessoas a conseguir o seu propósito, realizar seus sonhos, seus objetivos. Tá feliz mesmo? Tá satisfeito? Demais. Graças a Deus. Você, a sua empresa tem sede física ou é só digital? A gente atua das duas formas. Tanto tem um atendimento online, como também existe o atendimento presencial. E hoje o atendimento presencial está sendo feito lá no WSTC. Lá no WSTC, eu sei onde é. Aquele prédio lindo lá. Lindo. Lá da Wash Soares. Exatamente. Fica perto da nossa empresa. A nossa empresa fica um quarteirão da Wash Soares, é ali na Amâncio Valente, é quase embaixo do viaduto que vai pro Beach Park. Eu sei. É bem pertinho. Por trás tem uma Apvida, né? Sim. Eu moro pertinho. Tu moras ali? Eu moro ali pertinho. Pois é. Então, tem esses 2 atendimentos e também tem algumas empresas que têm uma demanda maior, a gente também faz o atendimento presencial. Né? Você tá só ou você tem uma equipe? Tem uma equipe. Né? Tem uma equipe. E aí, dependendo do projeto, eu atuo sozinha e outros que são maiores têm outros consultores. Aí você agrega pessoas, né? Isso. Porque hoje está muito fácil para a gente prestar serviço, porque a gente pode pegar muitos colegas assim, freelance, e faz um projeto 90 dias ou 6 meses. Então, a gente fixa naquilo ali, terminou o projeto, cada um vai para o seu lado, né? Exatamente. E a vida continua. E aí é bom porque também tem a independência, a flexibilidade, né? Acho que fica bom para todo mundo. Fica bom para todo mundo. Muito bem, parabéns. Nanda, quais os principais desafios ao orientar pequenos e médios empresários? Você atua também com pequenos e médios, né? Hoje eu atuo mais com esse público. Com pequenos e médios. Durante esse período, eu atendi algumas grandes empresas, mas o meu público principal é pequenas e médias empresas. Show de bola, é o nosso também. Pois é, e são vários desafios. São vários desafios. Eu acho que o primeiro deles é realmente conscientizar o dono, a dona do negócio, que é importante dedicar um tempo, porque a agenda é muito corrida, né? Mas dedicar um tempo. O dia a dia engole a gente, né? Engole. Mas de dedicar um tempo para
organizar as coisas, para ver os Para números, pensar, né? para pensar, para planejar. Então, esse é o principal desafio, porque não existe muito essa cultura aqui. Aqui no Brasil. Então, as coisas vão acontecendo, é tudo muito rápido. Então, assim, de trazer essa consciência, não, peraí, vamos organizar, vamos planejar, vamos dedicar aqui um tempinho para a gente ver como é que está a sua empresa. Então, isso aí é um desafio grande. A outra é que aí acontece com algumas pessoas, né? Não são todas. É que algumas querem mudar a empresa e acham que o problema está sempre ou no time, ou nos processos, na operação. Sempre fora. Tá sempre fora. A culpa é do outro. A culpa é do outro. Só um parênteses. Eu estou esse tempo todo com contabilidade terceirizada, né? Depois dos bancos eu vim também para contabilidade terceirizada, e a maioria dos micro e pequenos empresários, qualquer problema, qualquer erro, qualquer defeito é do contador. A culpa de quem é a culpa? É do contador. Então, e aí a gente traz essa consciência, assim, primeiro, né? A empresa, ela é muito reflexo do dono. Se o dono, ele não é organizado, possivelmente a empresa também não vai ser. Se ele é mais organizado, isso passa muito para a empresa. E várias outras questões, né? Se é centralizador, a empresa vai ter processos mais centralizados. Exatamente. Então, eu sempre costumo trazer essa consciência que a empresa é muito reflexo do dono. Exato. E para a empresa mudar, é importante o dono mudar também. Eu concordo. E não é fácil, é fazer com que o dono mude. Né? E não é fácil ter essas conversas. Principalmente as donas também, viu? Sim, os donos e donas. Os donos e donas, e aí fala-se também não só disso, mas os gestores também envolvidos, né? Então, trazer essa consciência é muito importante. Que aí sim, existem as mudanças que são necessárias. Então, para mim, esses 2 pontos são bem desafiadores. Porque com o dono comprometido, dedicando um tempo para isso, entendendo que precisa ter mudanças comportamentais, né? E de crenças com relação ao seu negócio, isso daí ajuda muito. Muito mesmo. As coisas começam realmente a fluir. Isso, Nanda, eu vejo assim, eu fico observando, que existe mudança até se o dono ou a dona, se tem algum problema em casa ou algum problema de saúde, por exemplo, se a pessoa é um pouquinho mais gordinha ou mais magro, ou se a pessoa gosta disso, gosta daquilo, tudo isso influi positivamente ou negativamente no desempenho da empresa, né, da micro e pequena empresa. Sim, com certeza, porque nós somos seres humanos, somos pessoas. Não tem como a gente não passar para os outros aquilo que está acontecendo com a gente. Então, se você está estressado, você está endividado, não está conseguindo pagar as contas, isso vai refletir no seu negócio, no seu cliente. Então, não tem como. Então, é importante se cuidar, é importante estar bem, para que você consiga realmente ter uma vida saudável, um negócio saudável, ter relações saudáveis. Então, diz muito sobre nós, primeiro. Tudo que acontece lá fora diz muito sobre nós. E eu observo, depois de já experiente, que eu não sou velho, eu sou experiente. Isso. Depois de experiente, né? Me aposentei como professor associado da UFC em 2024, né? Dia 18 de julho de 2024. E agora, 2025, eu resolvi fazer psicologia, né? Presencial. Maravilhoso. Mas a minha família, painho, o senhor tá só gastando dinheiro com besteira, e a mulher também, é uma confusão, mas eu tô fazendo psicologia, porque, primeiro, psicologia é a ciência da alma, né? E, além de tudo, eu gosto. Eu gosto de estudar, eu gosto de ler, eu gosto de escrever. Mas, pensando nisso, tudo isso aí também influi na consciência dos micro e pequenos empresários. Porque, como eu falei antes,
Não, a gente tem que estar com a cabeça e o coração aberto para receber novos ensinamentos, para mudar a mentalidade, não é, Nanda? Exatamente. Isso acontece o tempo inteiro. O tempo inteiro, exatamente. O tempo inteiro. E se você realmente não estiver aberto a aprender, porque assim, a gente aprende todos os dias. Todo dia e toda hora. Todo dia e toda hora. E nós mudamos ao longo do tempo, também o tempo inteiro. O próprio corpo por dentro ele fica mudando. E a nossa mentalidade também é natural. Também é natural. Então, essa abertura ela é importante para o amadurecimento, para que a gente aprenda com os erros, que os erros são inevitáveis. Que os erros não nos definem. Os erros não nos definem, né? Na verdade, eles servem para a gente aprender e melhorar. Isso. São oportunidades. São oportunidades. Então, eu acredito muito nisso, no amor ao aprendizado, de amadurecer, de aprender com os erros. E a gente cresce internamente e automaticamente vai crescendo também nas nossas relações, seja com outras pessoas, seja com o nosso negócio, tudo impacta. Muito bom, muito bom. Nanda, qual a maior carência de educação financeira no Brasil? É muito carente. É muito carente a educação financeira do nosso país, né? A começar pelas escolas, que praticamente não tem, né? Exato. Melhorou bastante, porque antes não tinha absolutamente nada. Não tinha Hoje nada. já tem alguma coisa, mas ainda está muito longe do desejado. Do desejado. É tanto que, e isso é muito preocupante, porque, lógico, já tem muitas pessoas que estão atuando como planejadores financeiros, como consultores financeiros, auxiliando, então isso já ajuda consideravelmente. Já tem algumas escolas que, como você já falou, o governo está mais preocupado também com isso daí. Mas mesmo assim, se a gente for ver os números, né, as estatísticas, a última que saiu, 80% das famílias brasileiras estão endividadas. Isso não é educação financeira, nem aqui nem na China, né? Então, assim, tem um estímulo muito grande ao consumo. As redes sociais. Então, assim, disponibilização de créditos, juros muito altos. Então, a educação, ela precisa ser mais ampla, difundida. As pessoas também precisam tomar consciência de que, sim, é acessível buscar esse serviço. Ele é importante. Você não precisa dar conta de tudo sozinho. Sozinha. Então, precisa ter tanto a educação como a consciência das pessoas de buscar essa ajuda, de abrir o que está acontecendo, porque o dinheiro ainda é um tabu, dentro da própria casa, na roda de amigos, né, dentro do seu ciclo de relacionamentos, é muito tabu. Então, é importante falar sobre dinheiro. E também pai, mãe e filhos, né? Sim. Precisam falar sobre dinheiro desde pequeno. Né? Desde pequeno. Que dinheiro não nasce em árvore, né? Sim. Do valor, de onde é que ele vem, né? Existe todo um trabalho para se conseguir. Começar desde jovem, já tendo essa relação com o dinheiro, entendendo como é que funcionam as coisas, isso ajuda muito. Inclusive, eu sou planejadora financeira e consultora financeira hoje porque isso começou muito cedo na minha vida. O meu pai, ele dava mesada para os filhos. Mas tudo organizadozinho, né? Ele dava mesada e a gente organizava. Exatamente. Então, isso já começou a entender, opa, não posso gastar tudo, porque senão eu vou ficar pedindo dinheiro pro meu pai. Não quero ficar pedindo dinheiro pro meu pai. Então, eu vou gastar uma parte, outra eu vou guardar quando eu precisar. E isso ajuda ao longo da sua vida a você conquistar as coisas com o planejamento e a organização. Então, começa dentro de casa. Por mais que tenha escolas, mas as escolas, elas complementam a educação. A ideia é essa. Sempre, né? A ideia é essa. Porque se a escola ensina uma coisa dentro de casa, é ensinado outra. Exatamente. É difícil, né? Então, é super importante de realmente ter essa amplitude da educação, mas também ter isso dentro de casa, para que as pessoas tenham a consciência de que pode mudar sim. É possível sempre que você quiser e colocar energia à disposição para ter essas mudanças, é possível. E também de buscar apoio profissional. É fundamental. Muito bom. Porque a educação financeira não é só
não é só sobre dinheiro, é sobre comportamento, né? É mais. Porque a gente não compra por necessidade, a gente compra por a questão do comportamento, né? Isso. É mais comportamento, eu costumo sempre falar. É mais comportamento do que qualquer coisa. Exatamente. E é importante saber o que é uma compra que é essencial de uma compra que não é essencial. Exato. E entender também o que é que você deseja para a sua vida e o que precisa ser feito para você conseguir. Exatamente. E aí fica mais fácil de você colocar na balança, opa, eu não vou comprar isso aqui não, porque isso aqui não é importante para mim. Importante. E vai atrapalhar o meu objetivo. O meu sonho grande lá, meu sonho que grande. É um carro, uma casa, uma viagem. Uma viagem, seja lá o que for. Então, quando você tem clareza do que você quer para a sua vida e como é que está a sua vida hoje, exatamente. E tendo esse plano, né, isso aí ajuda bastante, que é o trabalho que eu realizo, né, de trazer realmente essa clareza e o planejamento que é necessário para conseguir realmente você alcançar os seus objetivos. Fundamental. E vários players do mercado financeiro sempre eles dizem que a gente não é rico pelo que ganha, mas pelo que consegue economizar, né? Isso, é o que se preserva. Porque ganhar dinheiro, tem pessoas que ganham, sei lá, 50 mil, 100 mil reais, 1 milhão, né? Tem gente que ganha na Mega Sena, e fica pobre. E com 6 meses tá pobre, né? Exato. Tem vários casos. Mas por quê? Porque não é sobre o quanto você ganha. É o que você faz com esse dinheiro. É como você cuida dele. Isso é que é o diferencial. E a educação financeira, inclusive nas nossas profissões de administração, de contabilidade, de atuária, várias profissões nessa área, mas mesmo assim, quando a gente vai para o campo de batalha, quando a gente vai para a vida real, nós mesmos, profissionais, a gente relaxa um pouco, não é, Nanda? Tem, porque tem que sempre estar atento, porque é como eu falo. Se reciclando também, né? E tem que estar no DNA. Tem que estar no sangue isso. Né? Porque não pode ser uma coisa só transitória, só para aquele momento. Não, você tem que realmente ter essa consciência de que tudo que você ganha hoje, uma parte não é para você usar agora. É para você usufruir lá na frente. Tem que pensar também na sua aposentadoria, quando você quiser desacelerar. Exatamente. Eu tenho uma estatística que é muito preocupante. 1% dos aposentados, eles são independentes financeiramente aqui no Brasil. É muito pouco. 1%. E a maioria ou depende da família. Ou precisa continuar trabalhando. Subemprego, às vezes. Né? Subemprego. Ou depende de assistência, né? Seja do governo ou também tomando empréstimos. Exatamente. Dependendo de alguma outra fonte, né? Então, se aposentar, que muitas pessoas ficam imaginando aposentado, só curtindo a vida, aproveitando a vida, mas isso só vai ser possível se você se planejar para isso, porque se você não se planejar, possivelmente não é isso que vai acontecer. Viu, Nanda? Puxando para mim, eu já sou aposentado, né, da UFC, mas eu coloquei na minha cabeça que eu só me aposento quando eu morrer. Eu não quero me aposentar. Eu quero o dinheiro da aposentadoria, lógico, né? Mas me aposentar para ficar em casa, enchendo o saco da mulher, eu não quero, não. Sim, pois é. Então muitas vezes, mais o bom da aposentadoria que você está falando, a gente ter condições de não ter horários, de viver, né? Você pode fazer a sua escolha. A sua escolha. Que é isso, entendeu? Porque, assim, as formas de aposentadoria, existem várias formas, né? Mas a aposentadoria nada mais na minha concepção, é de você desacelerar, de você diminuir o ritmo, porque é natural. O nosso corpo, ele vai mudando, a nossa mente vai mudando, e
E a nossa gente não- cabeça também. A cabeça vai mudando, a gente não consegue manter o mesmo ritmo quando a gente é mais jovem, né, de trabalho. É natural acontecer essa desaceleração, certo? Mas você só consegue fazer isso se você se planejar. Porque se você não se planejar, tanto que eu conheço pessoas que elas estão com 60, 70 anos, elas têm que manter o mesmo ritmo, porque se elas pararem de trabalhar, elas não conseguem dar conta das despesas, elas se endividam. Então, isso é complicado. Isso é complicado. Porque você não tem escolha. Agora, quando você escolhe, você diz assim pra mim, Nanda, eu quero continuar trabalhando até morrer. Mas é por escolha. Se você quisesse decidir não fazer isso, né, você poderia. Então, o bom é você ter a sua escolha. Exatamente. E para isso, precisa se planejar. Se eu quisesse isso, a gente tem casa lá em Oroz, né? Nós vamos viajar para passar esses dias lá em Oroz e se eu quisesse realmente, pela minha família, eu estaria em Oroz, né, lá na nossa casa, me balançando numa rede, mas não é isso que eu quero. Eu quero emoção, né? Então, sem emoção, a vida também sem emoção, pessoal, eu não sei se fica boa, não. Nanda, o que significa na prática ter um DNA financeiro? Você participou até de um livro, né? Isso. E eu quero pedir a você para você nos ensinar aí alguma coisa desse DNA financeiro. Exatamente. Eu sou coautora do livro DNA Financeiro, né? Tem outros profissionais que participaram desse livro. Assim, para mim, DNA financeiro é realmente você ter essa consciência antes de você tomar decisão. É você ver o seu comportamento, os seus hábitos, as suas crenças que não estão ajudando você. O que é que precisa ser mudado, de ter essa abertura, porque é através do comportamento, da consciência, que você realmente vai ter o DNA financeiro do sangue para você tomar as suas decisões, e isso é diário, né? Faz parte de você. De você, da sua essência, né? Da sua essência. E isso é fundamental, porque é justamente a nossa rotina, as nossas decisões diárias que vão fazer diferença nas nossas decisões, nos resultados. Então, é no dia a dia. É na hora de você decidir, eu compro ou não compro essa bolsa, essa viagem, essa roupa, esse carro agora, esse apartamento, eu compro de que forma. Então, é essa consciência no dia a dia que traz esse DNA financeiro. E outra coisa, eu quero até pedir para a Nanda aqui nos ajudar, é que isso não fique ansioso ou ansiosa, achando que as coisas não vão acontecer. É a questão de valorizar esses profissionais como a Nanda, que são profissionais que estudaram, passaram a vida toda estudando para ajudar para quem tem dificuldade, né? Então, o cliente da Nanda são pessoas normais como nós, mas que não temos tanto conhecimento nessa área, e justamente para tudo isso aí gira em torno de psicologia, sabia? Sim. Tudo é psicologia. Minhas filhas não querem acreditar, mas tudo é psicologia. Então, todos esses comportamentos, toda essa consciência passa pela psicologia, mas a gente não é obrigado a saber de tudo. Então, é procurar profissionais como a Nanda Abreu para auxiliar, para ajudar, não é, Nanda? Exatamente, porque assim, com a experiência que eu tenho, né, de uma vida toda. De uma vida toda, exatamente. Porque não é só o que eu estudei, mas é o que eu vivi. Começou em casa, na sua casa. Na sua família. Então, toda essa experiência, essa expertise ao longo do tempo, a gente consegue ajudar com que essa virada de chave, essa mudança aconteça de forma mais ágil e menos dolorosa. Exatamente. E reconhecer que a gente não sabe de tudo e que a gente tem que ter humildade, a cabeça e o coração aberto para aceitar que as outras pessoas sabem mais do que a gente naquele quesito, naquele aspecto, e que podem nos ajudar. E que não é tão caro, né?
Exato, é acessível, é muito acessível e é um investimento. E é um investimento. É um investimento, né? Então, é super importante ter essa consciência e buscar realmente esse apoio. Eu sempre falo que quando o assunto é finanças, tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível, desde que a pessoa ela realmente esteja disposta a mudar e a fazer o que é necessário. Certo. E tudo é possível também quando não afeta negativamente outras pessoas, obviamente, né? Assim, no sentido de, não, eu vou ter o lucro por ter lucro, independente, não funciona desse jeito, né? Não é por aí. Não é por aí, não exatamente. É por aí. Não é por aí. Nanda, sobre organização financeira, são mais planilhas ou mentalidade e comportamento? Você já acabou já falou de dizer. Sobre isso. Mas se que você mais quiser... Mentalidade, muito mais mentalidade. A planilha, que na verdade pode ser planilha, app, ou um caderninho. Um caderno, um planner, seja lá o que for. São ferramentas que ajudam realmente a você cuidar melhor do seu dinheiro. Mas a mentalidade é o que faz toda a diferença, porque através do que está na sua mente... é que você vai tomar as suas decisões. Exatamente. E são as decisões que vão impactar na sua saúde financeira, na sua vida como um todo. A mentalidade é o principal. Nanda, nós somos das ciências contábeis, nós dois, e qual o maior erro em misturar o dinheiro da empresa com o nosso bolso, com o dinheiro dos donos? Primeiro, assim, dizer que é um grande erro fazer isso. É um grande erro fazer isso, exatamente. É um grande erro porque o dono do negócio, quando mistura tudo, fica nebuloso. Você não sabe se a empresa está indo bem. Se está dando lucro, se está dando prejuízo. Se as margens estão boas. Você não sabe como é que está a sua vida financeira. É um caos. É um caos. Então, a primeira coisa é isso, que achar que esse modelo, ele pode dar certo. Ele não dá certo, esse modelo não dá certo, porque você perde a visibilidade. Então, é muito importante separar o que é seu e o que é da empresa, tudo, patrimônio. Os resultados, né, as margens, precisa ter essa clareza para você entender também o quanto que a empresa pode lhe pagar. Empresa não é mãe. Exatamente. Não é uma fonte inesgotável de recursos. Empresa não é mãe, é madrasta às vezes. Machuca. Mas assim, precisa ter essa clareza de como é que tá as duas partes para que seja tomada as suas devidas ações. A empresa está bem financeiramente? Está. Fizemos aqui a apuração, tá tudo bem com a empresa. Qual é o problema? Está pagando um prolabore maior. É muito comum isso acontecer. A empresa está saudável, mas o prolabore ou as retiradas dos sócios ser realmente algo que está desequilibrando financeiramente a empresa. A questão também do endividamento, né? O que for da empresa é endividamento da empresa, o que for seu é seu. Pessoa física é seu. Isso. E aí também fazer a sua organização pessoal para que você não fique retirando mais da empresa do que o que ela pode dar. Exatamente. Para isso, só separando. Sem separar, fica difícil de você ter essa consciência e de ter essa clareza até onde cada uma das partes tem que ter o seu papel. A gente faz lá na De Lavor Soluções Contábeis, eu sempre tive essa necessidade de tentar ser um professor para os nossos clientes. Professor no sentido de dizer, olha, despesa da Unimed do seu filho, despesa da escola do seu filho não é para conta pessoa jurídica, não é para conta da empresa. Despesa do jantar, despesa de uma viagem de lazer, tudo isso aí não são despesas da empresa, né? Exatamente. Aí é muito comum também utilizar o crédito pessoal. Para usar para a empresa. Cartão pessoal Ou então tomar uma dívida em nome da empresa que às vezes vice-versa, e você usar para comprar um apartamento. Um apartamento ou um carro. Ou um carro, ou para pagar suas contas. Então, assim,
Não dá certo, é algo que realmente é bem preocupante e precisa cada um ter o seu papel e entender até onde vai para as coisas caminharem bem. Nanda, tem uma palavra que a gente quase não falou aqui, que eu acho que é uma das piores para a parte financeira, que é vaidade. Ah, sim. A vaidade. Muita gente lá no nosso interior, lá em Orosi, na região, e pelas cidades que eu andei, nós, cearenses, a gente chama se amostrar, né? Então, tem muita gente, tem muito pequeno empresário aí comprando casa de praia e tirando o capital de giro da empresa, comprando Hilux, comprando carro luxuoso, fazendo viagem só para colocar no Insta e se apresentar. Então, quando você faz isso podendo, tudo bem. Mas o pior é você fazer isso e tá tirando o capital de giro da empresa, né, Nana? Isso acontece muito. E realmente você querer sustentar um padrão de vida que é insustentável. E muitas vezes retirando da empresa aquilo que ela não pode dar. Então, assim, não é à toa que o percentual é muito alto de empresas que não conseguem chegar nem a 5 anos, né? O primeiro ano é gigante, mas tem a questão de realmente não ter esse capital de giro, não ter essa reserva, e tem essa questão da vaidade, de você querer manter um padrão de vida que não é sustentável. Então, isso é um alerta muito grande. Precisa ter essa consciência, o DNA financeiro. Então para tomar boas decisões. A nossa empresa de Lavouras Soluções Contábeis, já com 26 anos, já está bem calejada nesse sentido, né? Sim, e ajuda os clientes, né? Exatamente, tentando ajudar os clientes. Nanda, a gente já conversou sobre vários assuntos, ainda tem vários assuntos aqui, mas eu quero até lhe convidar para uma segunda oportunidade, se Deus quiser, e quero pedir para você dizer para os nossos ouvintes quais os primeiros passos realmente que a gente tem que dar para um planejamento financeiro estruturado. Primeiro passo é entender como é que está hoje a situação financeira. É um diagnóstico, né? Diagnóstico. De ver quanto é que você ganha, como é que você está gastando o seu dinheiro. No caso da empresa também, de fazer esse levantamento para ver os números, como é que está a situação hoje. Em relação também ao patrimônio, o que é que você tem de ativos, o que é que você tem de dívidas. Né? Porque dívida também é patrimônio, viu, pessoal? É um patrimônio. Patrimônio líquido. Faz parte. Né? Os ativos e os passivos. Não é só ver o fluxo, né, de entradas e saídas, mas ver também como é que está o seu patrimônio. Esse é o primeiro passo, que aí você entende como é que você está hoje. O segundo é de saber aonde você deseja chegar. Porque se você não tiver planos, se você não tiver uma clareza do que é que você quer fazer... um sonho grande, se perde. Você vai sendo distraído ao longo do caminho. Quem não sabe para onde ir... Qualquer lugar serve. Qualquer lugar serve. Qualquer lugar serve. Então, eu costumo dizer, o ponto A é onde você está hoje, e o ponto B é onde você deseja chegar. Então, você sabendo esses 2 pontos, aí o próximo passo é fazer o seu planejamento para sair daqui para cá. Exatamente. E executar. Porque não adianta planejamento também sem execução, né? Não. Então, como eu estava falando, eu faço parte de uma entidade, a Aliança Divergente, né, do Elton Euler, que é sobre autoconhecimento, sobre mudança realmente de mentalidade, de mindset, né? E lá a gente tem o PDA, que é o P de percepção, o D de decisão e o A de agir. Não adianta a gente ter um ou outro se não agir, se não tomar a decisão mais adequada e assim por diante. Exatamente, é o agir com intenção. Com intenção, intencional. Agir com intenção. A ideia é essa. Nanda, eu quero pedir a você para nos dar aí uma mensagem final para os empreendedores e famílias sobre educação financeira, por favor. Primeiro que eu quero deixar assim bem claro que se hoje você está incomodada com a sua vida financeira, é algo que realmente está lhe angustiando, não ache que não tem solução. Tem solução.
Busque apoio profissional para lhe ajudar nesse processo, porque isso é muito importante para você sair de onde você está. Então, tenha essa crença, é possível. E a outra coisa é, se coloque em ação, se permita mudar, se permita ouvir, se permita conhecer, abrir espaço para outras pessoas realmente lhe ajudar para você sair desse lugar. Então, eu vim trazer uma mensagem de esperança mesmo, que é possível, porque tem muitas pessoas que, não é à toa que é 80% das famílias estão endividadas, então tem muita gente que está sofrendo com isso. Muita gente mesmo, seja empreendedor ou não. Ou não, Então, é uma mensagem de esperança. É possível você sair desse lugar, é possível você se organizar, você se planejar, mesmo que você venha com padrões familiares, com crenças, com hábitos que não são saudáveis, mas para isso é importante você se colocar em ação, você fazer essas mudanças, se abrir para o novo e buscar apoio profissional. Também é muito importante nesse processo. Então, haja, não fique esperando as coisas simplesmente mudarem, acontecerem do nada. Haja. E outra coisa, não achar que tudo está perdido. Nem tudo está perdido. A gente, como a Nanda estava falando, é a questão da esperança. Enquanto vida e esperança, né? Exatamente. Ter esperança e se colocar em ação. E se colocar em ação. Não ficar deitado numa rede aí esperando que caia do céu, que não cai. Colocar debaixo do tapete. Não, exatamente. vai melhorar. Próximo mês vai ser melhor. Exatamente. E outra coisa que eu aprendi muito nessa jornada, independente que você ganhe muito ou ganhe pouco, então quem não tem controle financeiro, com um salário mínimo, com 1.621, não vai ter um controle financeiro com 30 mil, porque vai chegar a um ponto que vai gastar mais do que os 30 mil, e assim por diante, né? Não é? É comportamento. É comportamental. É comportamental, completamente. Então tem solução. E para aquelas pessoas que já tá com dinheiro sobrando, também é importante aprender mais como você otimizar ainda mais os rendimentos do seu negócio, né? Para você se planejar e se programar para um futuro com mais tranquilidade, com mais segurança. Com mais leveza, né? Mais leveza e com mais liberdade de escolha. Isso aí, essa frase sua foi muito boa. Liberdade de escolha. Isso é muito importante. Muito. Pode falar. Tanto que, só complementando, eu só pude fazer a minha transição de carreira por conta dessa liberdade. De ter essa liberdade de escolha, porque houve o planejamento e a preparação para isso. Porque, sinceramente, em 2021, depois da pandemia da Covid-19, você foi uma guerreira, mas é porque você tinha certeza que estava preparada, né? Estava preparada. Eu tinha certeza absoluta. É a questão de ter confiança no taco, Confiança no taco. Eu sabia que ia ter momentos desafiadores lógico, e com certeza tiveram. Mas eu me sentia preparada, não só financeiramente, mas emocionalmente. Para lidar com as adversidades. Exato, isso aí é perfeito. Nanda, o DiLavoCast não é apenas um podcast, é uma plataforma de ideias que conecta Fortaleza ao Brasil e o Brasil ao mundo. Então, esse globo que está aqui, ele está aqui desde o primeiro episódio. São 35 episódios já com esse nosso. E nesse episódio, enquanto conversamos sobre DNA financeiro, governança e estratégia com Nanda Abreu, o nosso globo também faz uma parada especial em São Paulo. Em abril de 2025, após concluir o MBA em Inteligência Artificial para negócios, né, pela Faculdade Exame, eu fiz uma jornada a São Paulo, fomos nos encontrar com outros colegas do Brasil inteiro para viver um momento lá presencial desse MBA. Então, nós fomos nos encontrar lá em São Paulo e foram meses de intenso estudo entre março de 2024 e março de 2025, foram 12 meses de MBA, e a gente estava pensando o futuro das organizações
com a IA, com a inteligência artificial, né? A questão do mindset ágil, do machine learning, do processamento de linguagem natural e redes neurais, né? Produtividade com IA, avaliação, seleção e implementação de soluções inteligentes, governança e inteligência artificial, IA e o meio ambiente, gestão de mudanças, visão sistêmica, mitigação de risco e IA responsável, tomada de decisão orientada por dados, mais do que tecnologia, aprendemos sobre responsabilidade. Mais do que ferramenta, discutimos estratégia. E mais do que inovação, refletimos sobre ética, cultura e impacto social. Está em São Paulo reunido com aqueles profissionais, aqueles colegas de diferentes regiões do Brasil, reforçou algo que levo para cada episódio do DiLavoCast. O futuro é colaborativo, interdisciplinar e estratégico. A inteligência artificial não substitui o humano. Ela potencializa quem pensa com essa visão. E essa visão que trazemos para este episódio é esta visão, conectando finanças, governança, tecnologia e propósito. O globo gira, o conhecimento conecta e o DiLavoCast acompanha o movimento do mundo. Agora nós vamos abrir nossos microfones para suas considerações finais. E, Nanda, que bom que você está aqui, né? Valeu a pena este momento. Nós abrimos os microfones para você, queremos que você indique para a nossa audiência livros que você achar conveniente da sua trajetória, tanto na área financeira como na área mais corporativa, filmes ou documentários que você achar conveniente, cursos ou formações, vídeos ou conteúdos e, claro, os seus projetos atuais, a sua mentoria, a sua consultoria, como é que você se comporta no mercado e suas redes sociais. E eu quero aproveitar este momento para entregar o mimo do DiLavoCast, que o mimo do DiLavoCast é essa caneca para quando você for tomar seu café, lembrar da gente. E eu quero entregar também o nosso livro, o primeiro livro da trilogia. Esse livro é um livro que é uma trilogia. Já estão todos três na Amazon. A trilogia chama-se O Poder dos Erros. O primeiro livro, Os Erros Não Nos Definem. O livro 2, O Legado dos Erros. E o livro 3, A Sabedoria dos Erros. Então, dediquei aqui a você e com muita gratidão por você estar aqui. E agora, a palavra é sua. João, primeiro eu queria novamente agradecer por estar aqui. Realmente, para mim, foi incrível. Eu vejo que você é um exemplo. Obrigado. Um exemplo mesmo, assim, não só para a contabilidade, mas um exemplo como pessoa, né, de estar sempre buscando aprender, evoluir, crescer. Não só, a gente não está falando só sobre dinheiro, finanças, a gente está falando como pessoa, dar a sua contribuição, né, para o próximo, para a sociedade. Então, isso aí para mim é algo muito valioso. E com relação a dicas, né, de leitura, eu acho um clássico o livro Pai Rico e Pai Pobre. Acho que todo mundo deveria ler, né? Também tem uma coletânea de livros do Cerbasi, Gustavo Cerbasi, que eu gosto muito, muito mesmo dele. Também indico o DNA Financeiro. Lógico, Muito bem, que é o livro que eu sou coautora. Na Netflix também tem alguns documentários que é interessante, mas assim, tem muito material dentro do YouTube. E material gratuito, né? Gratuito, tem muita coisa. Então assim, você querendo, tem muita coisa disponível já gratuitamente, né? E outras realmente você adquirindo no mercado. Mas para isso você precisa se colocar em ação, que é aquilo que a gente falou, né? Você querendo, você indo atrás, você realmente consegue ter acesso a conteúdos valiosos e ter uma ampliação do seu conhecimento com relação a isso daí. E queria deixar aqui as minhas redes sociais. Muito bem. O da minha empresa a sua empresa Realize Bem, né? @Realize Bem no Instagram.
E o meu pessoal é nandaAbreu.finanças. .finanças. No Instagram. Na verdade, fica Financas. Financas, Eu segui ontem, eu segui. Exato, é nandaAbreu.financas, que também tem muito conteúdo, eu sempre trago alguns conteúdos, né, voltado para a educação financeira, trazer alguns temas. Também queria, assim, deixar claro, né, que é o quanto que é importante você estar antenado, né? Tudo isso que está acontecendo que muda ainda, todo dia, né, Nanda? Muda todo dia o Banco Master, né? Essas o questões Will, aí. tem várias coisas, então é importante você estar acompanhando o que é que está acontecendo. A taxa Selic, que uma das maiores. Nossa, 15%. 15% é muito alto. Então, assim, você precisa estar antenado o que é que está acontecendo, porque tudo isso daí vai ser importante para você tomar decisão. E buscar também apoio, né? Assessorias, consultoria financeira, planejamento financeiro. Procure seu contador também. Procurando o contador, né? Assim, realmente profissionais que vão lhe ajudar para você tomar melhores decisões para a sua vida pessoal e para o seu negócio. Muito bem. Busque ajuda. Muito bom. Nanda, hoje nós não falamos apenas sobre dinheiro. Falamos sobre consciência, falamos sobre disciplina e falamos sobre estratégia. Com Nanda Abreu, entendemos que faturamento não é riqueza, que lucro não é necessariamente geração de valor, que governança não é burocracia, é proteção e é visão de longo prazo. Aprendemos que indicadores financeiros não são números frios, são bússolas. Que misturar finanças pessoais com empresariais compromete decisões. Que planejamento não limita, liberta. A Nanda aqui falou sobre essa libertação, muito bacana, né? E que liberdade financeira não nasce apenas da renda, mas da combinação entre visão estratégica, disciplina e clareza de propósito. Neste episódio, conectamos experiência corporativa, pesquisa acadêmica e prática consultiva. Conectamos contabilidade com comportamento, técnica com mentalidade e, mais do que isso, conectamos passado, presente e futuro. Porque, enquanto falávamos de DNA financeiro, que é o livro da Nanda Abreu, o mundo se movimenta em inteligência artificial, governança responsável e decisões orientadas por dados. O empresário que prosperará nos próximos anos será aquele que entende de números, mas também entende de pessoas, que analisa indicadores, mas também constrói reputação, que cresce, mas cresce com estrutura. E é exatamente essa proposta do DiLavoCast, que é transformar conhecimento em estratégia e estratégia em legado. Agradecemos aos nossos patrocinadores, a FBNB, a Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil S.A., a DiLavo Soluções Contábeis, há mais de 26 anos, transformando contabilidade em consultoria e estratégia, e a DiLavo Editora e Educação. A todos nossa gratidão por acreditarem na força da educação e do diálogo inteligente. E para você que nos acompanhou até aqui, inscreva-se no canal www.youtube.com/João DiLavo, DILAVOR. Curta, compartilhe, ative o sininho e sugira novos temas para os próximos episódios do DiLavoCast. Eu sou João DiLavo e este foi o DiLavoCast 035. Até o próximo episódio. DiLavoCast. DiLavoCast.